Em semana de eleições pela América do Sul, eleição no Equador, quem conta pra gente é o Alessandro de Lourenço. O candidato da direita conservadora vence o segundo turno das eleições e será o novo presidente do Equador. Com cerca de 52% dos votos, o ex-banqueiro Guillermo Lasso derrotou o economista de esquerda Andrés Arauz. Ele assumirá o comando do país em 24 de maio, substituindo o impopular Lenín Moreno, muito criticado em função da gestão da pandemia da Covid-19 e seus efeitos econômicos. A professora de Relações Internacionais, Carolina Pedroso, lembra que o Equador vive um dilema eleitoral que se repete em diversas partes do mundo. Guillermo Lasso já é candidato a algumas eleições, banqueiro justamente de Guayaquil, que foi o epicentro aí da pandemia no país, que tem uma agenda neoliberal, conservadora, que representa, digamos, boa parte da história política do Equador. O Andrés Arauz representa um movimento um pouco mais recente da história equatoriana, como um herdeiro político de Rafael Correa, que foi um presidente que governou o país durante aquele período, em que vários governos de esquerda governaram a América do Sul, conseguiu trazer benefícios sociais muito importantes, mas que, como outros líderes da região, também foi enquadrado aí nessa luta contra a corrupção. Como é que você acompanhou essa movimentação e o pleito de ontem lá no Equador, Zaidan? Vale notar que o Rafael Correa, o problema dele não foi só corrupção, mas também repressão. Porque se a gente olhar a diferença de votos no primeiro turno, do Lasso para o Yacu Pérez, que era o candidato do movimento de várias comunidades indígenas do Equador, o Yacu Pérez, nessas simplificações, ele é colocado mais à esquerda, né? É um vasto movimento de defesa da terra, da água, dos costumes indígenas, das tradições indígenas, etc. Então ele é colocado mais à esquerda. E a diferença dele, para você ter uma ideia, ela foi de 33 mil votos, do Lasso para o Yacu Pérez. Enquanto o candidato, o Arauz, apoiado pelo Rafael Correa, teve mais de 30%. Então ele entrou como favorito no segundo turno. E muita gente, inclusive aqui no Brasil, alguns blogs e não sei se é exatamente um site, aí um sítio de notícias, o que é, dizendo que estava garantida a vitória do candidato apoiado pelo Rafael Correa, do Arauz, porque ele teria o apoio do Yacu Pérez. Só que o Yacu Pérez disse o seguinte, que não apoiava nenhum dos dois. Não apoiava o Lasso, que é o vencedor, porque ele representa o que foi o Equador durante muito tempo, né? Então, essa história de liberalização da economia, privatizações, autorização para mineradoras e tal. E também não apoiava o Arauz, porque ele representava o correísmo. E é bom lembrar que esse líder indígena, Yacu Pérez, ele foi preso 4 vezes durante o governo do Correa. Preso e, inclusive, espancado na prisão. Por quê? Porque ele fazia manifestações em defesa de valores naturais e da cultura indígena e em defesa da água e da terra contra empresas que foram autorizadas pelo governo a explorá-las. E foi preso. E foi preso naquele governo que não chegava a ser uma tirania do Rafael Correa, mas era um governo repressor, um governo que não admitia dissidências, não admitia discordâncias, não é? Então, o Rafael Correa sofre uma segunda derrota. A primeira, quando ele apoiou o Lenín Moreno, e o Lenín Moreno rompeu com o correísmo e passou a incentivar investigação de corrupção no governo Rafael Correa. E, posteriormente, agora, quando o seu candidato, que ele achava que seria eleito, inclusive ele já acenava com coisas muito parecidas com aquelas que foram feitas pelo Maduro recentemente. Uma Assembleia Constituinte que teria poder também legislativo. Seria um negócio perigosíssimo. Mas o Yacu Pérez não conseguiu ir para o segundo turno e não apoiou ninguém. E o resultado dessa posição dele e do movimento que o apoia ficou claro. As coisas se nivelaram e aí o Lasso acabou vencendo a eleição. O fato é que o Equador terá muitos problemas a serem enfrentados, inclusive, claro, desde já
2 movimentos distintos que farão oposição pesada ao Guilherme Lasso. Ronald. Com certeza. Zaidan, só ilustrando isso que você falou, eu tive a oportunidade de entrevistar o Rafael Correa em 2012 na Cúpula Ibero-Americana em Cádiz, logo depois dele ter um encontro bilateral com a então presidente Dilma Rousseff. E ele na sala de imprensa se mostrou muito acessível, né? Passou, cumprimentou os jornalistas, nós fizemos algumas perguntas e ele, com toda a simpatia, todo o carisma, disse que a postura dele oposta ao Banco Mundial, ao FMI, e defendeu uma maior participação do Estado na exploração do petróleo. Então, assim, embora ele seja muito carismático, ele nunca relaxou aí nas posições dele, conforme você bem colocou, Zaidan.